Que tu és o Rei, Aleluia. pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Te adora. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o fazer muita coisa pelo seu povo, aleluia. Abra o teu coração, declare que Ele é Deus, que Ele é Senhor, aleluia. Aleluia. Te adora. Aleluia, a tua igreja te adora, Jesus. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Glória a Deus. Peça a presença do Senhor na sua casa.
Peça que o Espírito Santo de Deus esteja nesse momento na sua casa, te tocando, te renovando, trazendo cura, transformação, aquilo que a tua alma está tanto precisando. Peça ao Senhor que venha nessa noite te visitar e diga para Ele: Senhor, eu já provei do Santo dos Santos. Diga para Ele nessa noite: Senhor, eu sei o que é a tua presença e eu não quero sair desse culto sem sentir a tua presença. Rogue ao Senhor pela presença dEle nesse lugar e na tua vida e na tua casa, onde você estiver. Glória a Deus, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. Aumenta, Senhor, tua presença. Eu me rasgo inteiro, faço tudo, mas
de Deus. Pode ser aí da sua casa. Chame onde estiver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não sabe não. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Onde estiver, igreja, aleluia, daí da sua casa também, você consegue, através da sua adoração, chamar a face de Deus nessa noite, aleluia. Aleluia, vamos continuar adorando. Aleluia. Posso ouvir as luzes, ouço os teus relâmpagos. Posso ouvir tuas vozes que vêm do teu altar. Posso ver as luzes, ouço os teus relâmpagos. Posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Eu não conheço outra canção que te descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Jogam suas coroas sobre o altar. As criaturas aclamam dia e noite sem parar. Conheço outra canção que te descreva em perfeição. Eu não conheço
paz, igreja. Queria saudar a todos com a paz e trazer uma reflexão que está baseada no livro de Hebreus 11, de 32 a 34. Hebreus 11, 32 a 34. Que diz o seguinte: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes, glória a Deus. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pessoal, essa palavra, um pouco antes desses versículos, o capítulo todo, na verdade, de Hebreus 11, ele fala de vários homens de fé, ele fala de vários homens relevantes na palavra de Deus. Então ele fala de Abraão, fala de Moisés, fala de Davi, fala de Abel. E uma das coisas, quando eu estava fazendo essa reflexão e orando a Deus, uma das coisas que Deus me lembrou foi que eles têm em comum, uma dessas coisas é o legado que eles deixaram. E é sobre isso que eu queria trazer essa reflexão. O legado, pessoal, no dicionário é uma coisa que nós deixamos para outra pessoa, seja material ou não, de valor ou não. Então, se você pensar rapidamente, Abraão, qual foi o legado que ele nos deixou? Ele foi o pai da fé. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, sabe? E tem vários outros. Moisés, ele libertou o povo dele do cativo, sabe? Ele libertou o povo dele lá do Egito. Então, uma das coisas que me lembrou da minha história é que eu participei de um ministério de evangelismo. E esse era um ministério que entrava pessoas, saíam pessoas. E um dos meus líderes, que chamava Vitor Mota, ele falava sempre na saída dessas pessoas. Ele falava de como foi que ele fez toda a história dele naquele ministério. E no final, qual era o legado que aquela pessoa tinha deixado. O que é que ele tinha glorificado a Deus naquele ministério. O que é que ele tinha nos deixado que glorifica a Deus. E aí você pode me perguntar, e o que é que isso tem a ver com dízimo e oferta? Porque esse é o momento de eu trazer exatamente uma reflexão sobre isso. E tem tudo a ver. Eu lhe respondo que tem tudo a ver. Dízimo e oferta não deixa de ser um legado. Você está dando à igreja a oportunidade de ela fazer diferença, deixar o seu legado aqui, nos ajudar a deixar o nosso legado aqui que glorifica o nome de Deus. Então, eu queria lhe fazer algumas perguntas. Se fossem lhe perguntar agora a seu filho, a sua mãe, a seu pai, a sua esposa: Danilo, ou o que é que essa pessoa tem deixado de legado a você? E você pode refletir nisso, sabe? O que é que você tem deixado de legado para essas pessoas que glorificam o nome de Deus? Se perguntassem à igreja, o que é que você tem feito que glorifica o nome de Deus, deixado de legado para a igreja? E se perguntassem a Deus? Então, pessoal, eu queria dizer que com seus dízimos e ofertas você ajuda a igreja a fazer o seu papel, a lhe ajudar a deixar o seu legado para glorificar o nome de Deus. Então, que possamos exercer esse momento para dizimar e ofertar, e que possamos sempre tentar deixar o nosso legado para que glorifique o nome de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, por quem Tu és. Nós te agradecemos porque Tu tem a Tua misericórdia, Deus, e por causa dela nós não somos consumidos. Então, Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a dizimar e ofertar. O Senhor nos encoraje a isso, para que possamos lembrar que legado devemos deixar para nossos familiares, para a Ti, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos exercer esse momento, Deus, e que o Senhor possa dar sabedoria à igreja para fazer a Tua obra, ó Pai, e nos ajudar a trilhar esse compromisso, Pai, essa herança, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia e por Teu amor infinito, Pai, em nome de Jesus, amém. Pessoal, aqui embaixo vai ter o Pix
para quem quiser realizar alguma transferência. Vai ter a conta da igreja também, quem quiser realizar alguma transferência. E também vai ter o telefone para quem não quiser fazer nenhum desses meios, possa entrar em contato, que a igreja com certeza vai entrar em contato com vocês. Obrigado e glória a Deus. Celebrarei a Ti, ó Deus. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, você que está em casa, nos assistindo nesse momento. Oramos para que essa palavra, esse momento possa alcançar o seu coração e que Deus te abençoe, meu querido. Vamos neste momento orar por algumas pessoas que acabaram de pedir oração, pessoas que estão passando por uma luta grande. Você aí no seu lugar, ore comigo. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus. Senhor, primeiramente queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida que Tu nos deste, Senhor. Abençoa, Pai, o Teu filho que está em casa, no hospital, Pai. Meu Deus, ou outro lugar, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. E nos ajuda a cada dia, Senhor, andarmos, Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Senhor, eu quero te pedir agora, meu Deus, pela vida, Senhor, do Samuel, Senhor. Que neste momento, Pai, meu Deus, ele pede, Pai, ou familiares estão pedindo pela libertação dele, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, tem misericórdia, Pai, do Samuel, Senhor. Cuida da vida dele, Pai, não só da dele, mas de tantas outras pessoas, Pai, que têm andado, Pai, cativo, aprisionado, Pai, preso, meu Deus, que hoje precisam de libertação. Em nome de Jesus, Pai, quebra as correntes, Senhor. Quebra todas as amarras, Senhor. Tudo, Pai, que tem impedido dessas vidas viver uma vida, Pai, santa, Pai. Uma vida, Pai, de adoração a Ti, Pai. Quero te pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da vida da Carolina, Senhor. Meu Deus, há tanto tempo, Pai, que essa mulher, meu Deus, pede, Senhor, seus familiares pedem, Pai. Meu Deus, por uma cura, Senhor. Por um milagre, Senhor. E alguns minutos, Pai, Deus, eu recebi, Pai, a notícia de que ela mais uma vez, Senhor, meu Deus, ficou fraquinha e foi para a UTI, Senhor. Deus, enquanto nós estamos aqui, Pai, como Teu povo, Senhor, o Teu povo que ora, Pai, o Teu povo que clama, Senhor. Senhor, meu Deus, envia anjos até aquele hospital, Senhor. Envia anjos para, meu Deus, levar a Tua cura, o Teu bálsamo sobre a vida da Carolina, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, as notícias é que ela está fraquinha, Pai, mas nós queremos, no nome de Jesus, orar, declarando sobre a vida dela, Pai, força, Pai, vigor físico, Senhor. Meu Deus, que venha sobre a vida da Carolina, Senhor. Meu Deus, uma restauração, Senhor. E que ela venha, meu Deus, ser curada por completo, Senhor. Meu Deus, tem de misericórdia dela, Pai. Da sua filhinha de 6 meses, Pai, que ela deixou em casa, Pai.
Meu Deus, Pai, cuida dessa família, seu marido, Pai, que está com a Covid, Pai. Meu Deus, tantos que estão precisando de cura, Senhor. Senhor, eu oro, Pai, por esta pessoa que está do outro lado da tela, Pai, da câmera, Senhor. Deus, leva o teu bálsamo sobre a vida dessa pessoa, Pai. Meu Deus, que a tua unção, Pai, seja derramada sobre a vida desta pessoa, Pai, e haja cura, Pai, no nome de Jesus. Reacende, Pai, reacende a chama, Pai, dos corações dos meus irmãos, Senhor. Que haja, meu Deus, fé, que haja esperança, Pai, que haja busca, Senhor, por Ti. Assim, Pai, nós oramos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Hoje o Senhor falou algo ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Tem um texto no livro de Mateus capítulo 24, no versículo 12, que diz assim: e por multiplicar a iniquidade, a maldade no mundo inteiro, o amor de muitos esfriaria. Sabe, irmãos, hoje tem sido uma luta muito grande de corações que têm sido tão bombardeados, está com o coração aquecido no Senhor. Mas hoje a palavra que eu tenho para você, meu irmão, e ela tem como título: aquecendo a chama do coração. Aquecendo a chama do seu coração. Eu quero declarar desde já sobre a tua vida, você que tem andado com um coraçãozinho tão pequeno. Então, muitas vezes você tem sentido como se seu coração tivesse esfriado um pouco, como se você tivesse se afastado um pouco do Senhor, ou não tivesse mais ouvindo. Eu quero declarar sobre a tua vida, que esta noite, no nome de Jesus, o seu coração será aquecido, meu irmão. A chama que há dentro de você, a chama do Senhor que há dentro de você, ela irá crescer no nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? É para você, querido. Eu creio no nome de Jesus, que quanto mais você se deleitar diante da presença do Senhor, o Senhor te encherá mais e mais. Que esse fogo te queime o seu coração, e você fique tremendamente fervoroso, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, quero compartilhar esse texto com você. Lucas 24, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 13: naquele mesmo dia, dois deles quem, né? Dois dos seguidores de Jesus estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que equivale a mais ou menos 12 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Em outra versão fala que eles estavam fechados. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que vão tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? No versículo 19, e ele, Jesus, perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Pulando para o versículo 25. Então
Lhes disse Jesus: ó nécios e tardos, ó pessoas sem discernimento e pessoas que tardam de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, empunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo, aqueles dois homens constrangeram a Jesus, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Sabe, queridos, uma pausa aqui na nossa leitura. É tremendo esse texto, quando ele diz que os próprios homens constrangeram Jesus, chamando Jesus para entrar na casa deles. Olha que tremendo, irmãos. Quando alguém chama Jesus para sua casa, meu irmão, coisas grandiosas acontecem. E no versículo 30, continuando, diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriu os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos impunha, nos ensinava as escrituras? E na mesma hora aqueles homens se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, esse texto é um texto lindo, um texto forte, que Lucas, ele relata. Ele fala sobre a história de dois homens, dois seguidores de Cristo, ou até mesmo podemos dizer dois de seus discípulos, sendo que havia mais do que 12 discípulos, havia muito mais do que isso, 70, né? A história conta que havia 70, dos 70 foram tirados 12, e dos 12 tinham 3 mais próximos a Jesus. Mas enfim, haviam 2 que estavam a caminho para Emaús, que era uma cidade próxima a Jerusalém, uma cidade que tinha uma distância de aproximadamente 12 quilômetros, 11, 12 quilômetros de distância. Mas era uma cidade que não tinha muita expressão, não era muito conhecida. Uma cidade que era um pouco apagada na história. E Jerusalém já era diferente. E aqui já quero fazer um paralelo, que Jerusalém era uma cidade santa. Ela tipifica a tua igreja, irmão. Ela tipifica o lugar da bênção. Em Jerusalém, quando chegava o período da Páscoa, se reunia lá mais de 250 mil pessoas para celebrar a Páscoa. Ou seja, quando havia eventos naquelas cidades, quando havia todo tipo de eventos religiosos, aquela cidade ela chamava a atenção de muitas pessoas. Ali era um lugar bom para se viver. Só que aqueles 2 homens que estavam vivendo naquele local com Jesus, eles, quando descobrem que Jesus morre, quando eles veem a morte de Jesus, e já era passado 3 dias, se você voltar um pouco no texto, ainda no mesmo capítulo, do versículo 1 ao versículo 12, você vai ver que Jesus tinha sido morto, e já havia 3 dias que Jesus não tinha aparecido aos seus discípulos. E aqueles discípulos começaram a esperança deles em ver Jesus já estava começando a se perder. E eles começaram a voltar às suas atividades, começaram a voltar para a cidade onde eles nasceram. E aqui já entra no primeiro ensino que eu aprendo nesse texto, que muitas vezes estamos indo para a direção de Emaús. Sabe o que significa Emaús, querido? Significa o passado antes de Cristo. Quando você conheceu a Jesus, você saiu de uma vida, você saiu de uma velha cidade, de uma velha cultura, e entrou em coisas novas. Você entrou nos caminhos do Senhor.
por Jesus ter morrido, já faziam 3 dias que Jesus não aparecia, e não apareceu a esses 2 homens. Já havia aparecido para algumas mulheres, mas não tinha aparecido para esses homens. Esses homens caminhavam, né? E estavam chegando, indo em direção a Emaús, ou seja, a cidade antiga, as origens antigas. Eles cansaram de esperar Jesus e começaram a sentir aquilo tocar nele, a ponto deles voltarem à sua vida normal. Sabe, irmãos, Jerusalém é a cidade santa. Jerusalém é o local da bênção. Emaús não. Emaús são as tradições antigas, são os costumes antigos antes de você conhecer a Jesus. Sabe o que esse texto está dizendo? Que muitas pessoas, o Espírito Santo tem me falado sobre muitas pessoas que abandonaram as igrejas, que abandonaram o costume de andar com Cristo. E neste tempo que nós estamos vivendo, exatamente neste tempo, essas pessoas acabaram cansando de esperar a cura, esperar a volta do Senhor, esperar, e acabam começando a se entristecer e voltar aos seus costumes antigos. Acabam tendo que fazer escolhas erradas. E eu estou falando de pessoas que tiveram encontro com o Senhor. Pessoas que há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, tiveram um encontro com o Senhor, mas por diversas situações que tenham passado, estão passando, seja dentro da casa, seja na área financeira, seja com essas doenças que estão aparecendo, seja através de uma oração que você faz, que não tem sido respondida, irmãos. Sabe o que isso tem acontecido? Seja até mesmo por um grande excesso de prosperidade. Isso tem feito com que você saísse de Jerusalém, saísse das atividades da igreja. E cada vez mais que você tem se afastado da igreja, das coisas do Senhor, isso tem sido um alvo fácil para o inimigo, tem esfriado o coração. Aqueles 2 homens começaram a sentir isso. Eles começaram a se distanciar, porque eles não ouviam mais o Senhor. Eles não tinham mais as palavras do Senhor ali perto. Eles não conseguiam mais ver. E o pior, que eles viram Jesus morrer. Aquele que eles achavam que ia mudar toda a história da humanidade, eles viram aquele Jesus morrer. Esqueceram do que as Escrituras falaram. E nós precisamos aprender com isso. Diz assim no versículo 18: um daqueles homens, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, falando para Jesus: eis o único, porventura, que não tendo estado em Jerusalém, ignoras, não sabe as ocorrências desses últimos dias? Como se Jesus não soubesse. Mas olha o que Jesus responde no versículo 19. E Jesus lhes pergunta: quais? Oh, querido, você entendeu? Jesus está perguntando quais são os problemas mesmo. Porque é o próprio Jesus que morre, é o próprio Jesus que ressuscita. Enquanto isso está tendo um caos na cabeça dos nossos irmãos, na cabeça daqueles discípulos. Hoje está muito parecido. Está tendo uma luta contra uma pandemia. Está tendo luta nos lares. Hoje recebi 2 ligações de lutas no casamento. São várias áreas com lutas. Sabe como é que Jesus fala para você? Quando você diz: Senhor, está acontecendo tanto problema, o Senhor não sabe, o Senhor não está vendo. Jesus diz para você: quais, meu querido? Quais? Porque eu conheço todas. E eu venci. Eu venci todas as lutas. Eu venci a morte. Eu venci as dores. Eu venci a doença. E eu estou contigo, querido. Me apresenta quais são as lutas, porque eu estou contigo. Quais são as tuas lutas? Jesus não vê as nossas lutas como nós vemos. E nós precisamos aprender dessa forma. Isso nos traz força, esperança, fé, meu irmão. Fé em Cristo Jesus. Mas vamos continuar.
Outra coisa que eu aprendo imediatamente, combinado, junto com esse ponto que nós falamos, é que nada sai do controle de Deus. Versículos 25 e 26, preste atenção. Diz assim: então lhes disse Jesus, olha a resposta de Jesus para aqueles homens. Quando aqueles homens perguntaram: o senhor não está sabendo de nada? Olha a resposta de Jesus no versículo 25. Diz assim: ó nécios, homens de pouco entendimento, que não conseguem discernir. E diz: e tardos, ou seja, que demoram para entender. Homens que não discernem, que não têm o entendimento que eu tenho, que o Senhor tem, e que demoram para entender do coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Olha o que os profetas disseram no versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Estava escrito, irmãos, que Cristo precisava morrer para te salvar, para me salvar. Mas sabe o que aconteceu? Os discípulos esqueceram, porque estavam tão acostumados na bênção, estavam tão acostumados a andar com o Senhor, falando, orientando, ensinando. E isso eu entendo, irmãos, porque é difícil quando nós perdemos alguém que nós confiamos tanto, que nós amamos. Se uma pessoa comum é difícil, imagine o Senhor Jesus. Como é difícil, irmãos. Mas isso estava escrito. Como está escrito também que as lutas que estamos enfrentando hoje, também estava escrito. Me acompanhe no livro de Lucas, capítulo 21. Diz assim, olha só como estava escrito. Haverá, isso falando sobre a volta de Jesus, os discípulos indagando a Jesus: quando será a tua volta, Senhor? E Jesus diz: haverá grandes terremotos, epidemias, doenças no mundo inteiro, e fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais no céu. Está escrito. Está escrito isso, e nós continuamos achando que o Senhor nos abandonou. Não, está escrito, tem um processo até a volta do Senhor. Mas ainda no mesmo capítulo, no versículo 31 de Lucas, diz assim: assim também, quando virdes estas coisas, estes sinais, esta Covid, estas coisas que nós estamos vivendo acontecerem, sabeis que está próximo o reino de Deus. Quando nós olhamos essa loucura que está acontecendo no mundo inteiro, irmão, alegre-se. Alegre-se, porque Jesus está voltando. A nossa vida, você sabe, e eu sei que a nossa vida é passageira aqui na terra. Nós queremos nos apegar. Por muitas vezes é culpa nossa, que nós colocamos isso em nossa cabeça, que nós somos apegados a essas coisas. Somos apegados a coisas materiais, somos apegados a pessoas, e deixamos de ouvir a voz do Senhor. E quando vem as lutas, nós só sabemos falar sobre as lutas, ocupar a nossa mente sobre as lutas. E Jesus pergunta para você mais uma vez: quais são as tuas lutas? Porque eu já deixei escrito: eu voltarei. Eu voltarei. E quando eu falo nesse ponto, irmãos, eu sei que há alguns corações que ficam com medo sobre a volta de Jesus. Eu não estou falando isso para te trazer medo, irmãos. Pelo contrário, é para te trazer uma paz, uma segurança. Porque do mesmo jeito que há pessoas que têm medo, tem pessoas que estão glorificando pela volta de Jesus, estão cantando, gritando de alegria: Jesus está voltando. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Esta semana, em um dos grupos de WhatsApp, recebi várias mensagens, vídeos, comentários sobre
pandemias, sobre sinais religiosos em outros países, sobre a construção do terceiro templo, coisas escatológicas, ou seja, a revelação do final dos tempos, coisas que também a gente viu coisas injustas acontecendo. Querido, tudo isso está na Bíblia. E quando isso começar a se apresentar, é porque está próximo a vinda do Senhor. Alegre-se, porque Jesus está voltando. E sabe o que acontece? Quando Jesus voltar, Apocalipse 21, 4, olha o que ele diz. O próprio Senhor Jesus Cristo: hoje tu chora, hoje você está chorando por dificuldades que você está lutando, porque você ainda está na terra. É normal, querido. Mas o meu papel como pastor é te encorajar a você voltar para Jerusalém, voltar para os caminhos do Senhor, aquecer o seu coração e esperar a volta do Senhor. Olha o que ele diz em Apocalipse capítulo 21, 4, diz assim: e Deus lhes enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, irmãos. Cristo tem algo bom para você, meu querido, algo poderoso sobre a tua vida. Deixa essas coisas acontecerem, faça a tua parte, o que é para fazer, faça, mas o seu coração deixa guardado para o Senhor. Não deixe que nada entre no seu coração. O seu coração é para ser aquecido com a chama de fogo espiritual descendo do trono de Deus até você. Amém? O outro ponto que nós vemos, o quarto ponto: aqueles homens passaram a entender o propósito de tudo aquilo. Lembra que lá atrás eles andavam, mas os olhos eram como se tivesse fechado e eles não conseguiam ver a Jesus. Só que aqui é diferente. No versículo 30 e 31, me acompanhe, diz assim: então se lhes abriram os olhos. Versículo 30, perdão, diz assim, deixa eu ler no versículo 29. Mas eles o constrangeram a Jesus, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. E olha o que acontece no versículo 31. Então se lhe abriram os olhos, aleluia, e reconheceram a Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Enfim, eles conseguiram abrir os olhos. Sabe quando é que uma pessoa consegue abrir os olhos? Queridos, nós não estamos falando de pessoas que não conheciam a Jesus. Estamos falando de pessoas que tiveram encontro com Cristo, mas por um momento ficaram com os olhos fechados. Sabe quando foi que eles abriram novamente os olhos? Quando eles abriram a porta da casa deles e chamaram Jesus para dentro da casa. Quando eles voltaram para Jerusalém, quando aquilo começou, quando a presença do Senhor começou a entrar na vida deles, na casa deles, algo mudou na vida daqueles homens. Os olhos deles se abriram e eles conseguiram entender tudo. É verdade, Senhor. A tua palavra diz, já dizia que o Senhor ia morrer, Senhor, por cada um de nós, e o Senhor ressuscitaria ao terceiro dia. Aleluia. Eu entendi, Senhor, eu entendi. Eu acredito que eles passaram por essa experiência, irmãos. E quando você entende isso, quando você entende, quando os olhos se abrem, você entende qual o processo aqui na terra. Você entende que o que nós estamos passando hoje é porque estava escrito. Não se assuste não, querido. Planeje-se. Se as coisas apertarem, guarda o teu coração. A Bíblia diz que as coisas não iam ficar fáceis não. Diz que no mundo nós teríamos aflições, mas diz também, tem de bom ânimo, eu venci. Guarda o teu coração, meu querido. Guarda o teu coração, minha querida. Deus vai te abençoar poderosamente. Amém. Aqueles homens, naquele momento
que eles estavam sentados com Jesus na mesa, eles tiveram um novo encontro com Cristo. E aquele encontro mudou. Sabe quando acontece um encontro? Não é quando Cristo nos encontra, porque o tempo todo, como eu disse anteriormente, Ele está andando conosco, Ele é onipresente. Só que nós não conseguimos enxergar Jesus, porque nós estamos com o coração tão preenchido, com tantas coisas. Mas quando você, meu irmão, preste atenção, quando você começa a se esvaziar da sua velha natureza, como lá em Salmos capítulo 37, versículos 3, 4, 5, que diz que nós precisamos confiar no Senhor. Não importa a luta que você esteja passando, mas confia no Senhor. Se agrada. Se agradar, meu irmão, não importa o que vai vir para você, mas se agrada, porque o Senhor tem um controle de tudo. E a terceira coisa, ele diz sobre descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar é você dar a tua causa e dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Quando isso acontece, você passa a ficar vulnerável, livre, exposto, mas agora para a presença do Espírito Santo bater em você e você ser tocado. Esse é o momento que você se encontra com Cristo. Esse é o momento que você tem um encontro com o Senhor. Não é o Senhor com você, porque o tempo todo o Senhor quer se encontrar contigo. Nós é que tomamos as decisões erradas de não nos encontrarmos com Cristo. Mas quando isso acontece, queridos, sabe o que acontece com você? Os teus olhos, eles se abrem, e coisas maravilhosas Deus mostra para você. Aleluia. E o último ponto, finalizando, diz assim: os corações daqueles homens, daqueles dois homens, ardiam na presença de Jesus e voltaram para Jerusalém. Versículos 32 e 33 diz assim: e aqueles homens disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Jesus pelo caminho nos explicava a respeito das Escrituras? E no versículo 33 diz: e na mesma hora, olha o que acontece quando os olhos se abrem, ele toma uma atitude. Ele não pode ficar do mesmo jeito. Aqueles homens se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Sabe o que acontece, irmãos? Quando seus olhos se abrem, não tem como você ficar no mesmo jeito. Não tem como você ficar na mesmice. Não, você é encorajado a se levantar. E sabe para onde é que você vai? Para Jerusalém. Sabe onde é Jerusalém? A tua igreja. Voltar a servir, voltar a fortalecer a tua fé, voltar a ajudar pessoas, voltar a amar. Sabe, irmãos, hoje está espalhado no mundo inteiro, nas redes sociais, as lives, já que nós não estamos podendo participar presencialmente. Deus nos deu, pela sua misericórdia, Ele nos deu novas estratégias. Quantas pessoas precisam voltar a se reunir com os irmãos, a se fortalecerem, a estarem próximos, a compartilhar da mesma fé. Isso é a Nova Jerusalém, igreja. Isso é a Nova Jerusalém. Eu quero te convidar neste momento a você voltar para os braços do Pai. Eu quero te convidar para que você tenha um encontro novamente com o Senhor. Aí na tua casa, eu queria que você fechasse seus olhos. E assim como aqueles homens, acredito eu que você passe também por momentos parecidos. Assim como aqueles homens estavam andando, cansados de esperar Jesus, cansados de esperar um novo milagre acontecer, e eles estavam voltando para as suas tradições, para seus costumes, suas culturas antigas. Se você hoje está nessa situação, nessa condição,
que o seu coração, você já sabe, você pode fazer uma autoavaliação sua sim. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. É importante que façamos a nossa avaliação. Aí na sua casa, avalie como está a sua vida. Será que o seu coração ainda está com a chama acesa? No 3º grau, no 4º grau, no último nível? Ou será que ela tem diminuído? A cada dia que passa tem diminuído. Como está a tua vida em Jerusalém? Como está a tua vida com a igreja? Será que você anda do mesmo jeito que você andava quando você entregou a sua vida a Jesus? Ou será que as coisas mudaram? Pastor, eu não ando mais do mesmo jeito. Eu deixei, pastor, que as coisas entrassem no meu coração, e aos poucos eu fui me afastando. Eu já não me importava tanto com as coisas da igreja e fui deixando de lado. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar agora, fecha teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor para que você possa, nesse momento, voltar a se encontrar com Cristo. E Deus possa abrir os teus olhos. E a partir daí você volte a fazer tudo que o Senhor te chamou para fazer. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, por cada um dos teus filhos que agora nos assiste, Pai. Senhor, que não seja eu, a minha palavra, mas seja a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que toque no coração dos meus irmãos. E aquilo que antes estava apagado se acenda. E aquilo que antes, Pai, estava pouco aceso, Pai, venha se acender com a chama mais forte, Pai. Assim como esses homens, Pai, que ouviam durante a caminhada, ouviram o Senhor Jesus, Pai, lhes falando aos ouvidos e ao coração, começaram a deixar que os seus corações viessem a arder, porque a tua palavra estava entrando, Senhor. Ô Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Quantas pessoas se deixaram levar, Pai, deixaram, Pai, se afastaram dos seus caminhos, porque, meu Deus, acharam críticas em tudo era motivo, Pai, de reclamação. Senhor, eu te peço, Pai, neste momento, zera tudo, Pai, perdoa os seus pecados, Pai, perdoa, Pai, os pensamentos errados, perdoa as atitudes erradas, Senhor, e traz, meu Deus, cada uma dessas pessoas, Pai, para perto de Ti, Senhor. Que nesse tempo que mais estamos precisando, Senhor, de homens corajosos, mulheres corajosas, homens que preguem a Tua palavra, mulheres que preguem a Tua palavra, o Senhor, Pai, neste momento, faça um reboliço, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos. E aqui, meu Deus, haja encorajamento do Teu povo. E voltem, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor chamou para fazerem, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém. Quero orar também pela tua vida, meu irmão. Se tem alguém aqui, você que está nos assistindo, que nunca tomou uma decisão antes de entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou que você estava afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você decide voltar aos caminhos do Senhor, se reconciliar com Ele, meu irmão, entre em contato conosco. Nós vamos estar orando agora, mas entre em contato conosco. Será um prazer, uma honra falarmos com você, abençoar a sua vida. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, se há, meu Deus, alguma pessoa, Pai, que está aqui no nosso meio, Senhor, meu Deus, que ainda não entregou a vida ao Senhor, Pai, meu Deus, e hoje, Pai, quer entregar a sua vida a Ti, Senhor, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Senhor e Salvador, Senhor. Meu Deus, eu te peço, recebe esta vida agora, Pai. Perdoa os pecados, Senhor. Sara as suas feridas, Pai, e abençoa a sua caminhada. Da mesma forma eu te peço, Senhor, por pessoas que estavam afastadas dos teus caminhos e hoje, Pai, decidem, Pai, voltar. Oh, aleluia, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus possa te abençoar. Que
Deus possa te levar a lugares altos. Que Deus possa te levar a intimidades profundas com Ele. Que Deus faça renovar a tua vida, a tua esperança, a tua fé, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Querido, espero que você tenha aproveitado bem esse momento de cultos online. Quero te convidar, amanhã nós teremos no Instagram da igreja, nós vamos ter um momento de oração às 20 horas. Quero te convidar a fazer parte, a você começar a buscar mais, pedir ao Senhor para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Todos os dias nós temos uma programação para você. Entra lá no Instagram, olha lá e participe. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Pai, queremos orar que a tua graça, o teu amor, Pai, e as tuas consolações estejam sobre a vida do meu irmão, sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, meu Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Assim, Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz.